Oi pessoal, eu sou a doutora Clarice Pires, médica otorrinolaringologista com subespecialidade em rinoplastia e agora eu vou responder algumas dúvidas sobre rinoplastia e queixas funcionais do nariz, como por exemplo o desvio de septo. O que é o desvio de septo? Não tem como eu responder essa pergunta do que é o desvio de septo sem antes eu falar o que é o septo nasal. O septo nasal é a região do meio do nariz, que é formado por cartilagem e osso, e ele divide o nariz em fossa nasal direita e esquerda. Em algumas pessoas, esse septo está desviado, ou para um lado ou para o outro, e às vezes até para os dois, causando alguns sintomas, como por exemplo, o nariz entupido, a obstrução nasal. O que é a rinoplastia? A rinoplastia é a cirurgia do nariz com finalidades estéticas. Às vezes, essa cirurgia estética pode ser associada à cirurgia funcional. Se o paciente tem alguma obstrução, algum desvio de septo, dá para a gente resolver esse desvio juntamente com a cirurgia estética, que é a rinoplastia. Qual o principal sintoma de desvio de septo? O principal sintoma do desvio de septo é o nariz entupido. Em alguns casos também o desvio de septo provoca ronco no paciente, mas a principal queixa é a obstrução nasal. Aquela obstrução nasal que não melhora com tratamento clínico, nem com o uso de medicamentos e que no exame físico ou alguns exames de imagem a gente consegue ver o septo do paciente desviado. Qual anestesia se utiliza na cirurgia de desvio de septo e na rinoplastia? Existem dois tipos de anestesia para esse procedimento, ou a sedação com anestesia local ou anestesia geral. Vai depender bastante do profissional. Eu, particularmente, e a maioria dos cirurgiões que eu conheço, optam pela anestesia geral, porque é uma cirurgia de via aérea superior, que tem sangramento, então para proteger o paciente, para esse sangramento não ir para o pulmão e também para ser mais confortável tanto para o cirurgião quanto para o próprio paciente, a gente prefere a anestesia geral. Nessa anestesia a gente consegue controlar o sangramento, controlar os parâmetros do paciente, como por exemplo a frequência respiratória, a pressão, e a cirurgia fica o mais confortável e segura possível. Quem tem diabetes pode realizar a cirurgia. Tanto o paciente com diabetes quanto o paciente que tem outras comorbidades associadas pode realizar os procedimentos cirúrgicos, tanto a cirurgia nasal funcional quanto a rinoplastia, que é a estética, desde que essas comorbidades estejam controladas e o paciente esteja acompanhando com o médico assistente e o mesmo libere para que ele faça o procedimento. O desvio de septo pode voltar se a cirurgia for realizada muito cedo? Dificilmente a cirurgia feita por um profissional qualificado e também respeitando a idade mínima, que nas meninas geralmente é de 15 anos e nos meninos de 16 anos, que é quando o crescimento crânio-facial está completo, vai voltar a ter desvio. Primeiro porque é uma área composta por cartilagem e osso. E quando realiza a cirurgia, a gente tira aquela região desviada e como o crescimento facial está completo, ela não cresce novamente. Quanto tempo de internação depois da cirurgia? Tanto a cirurgia funcional do nariz quanto a cirurgia estética, o paciente pode ter alta no mesmo dia da cirurgia ou no dia seguinte, dependendo do horário que termina o procedimento. Esses procedimentos têm cobertura dos planos de saúde? A cirurgia funcional do nariz, que é a cirurgia de correção do desvio de septo, é realizada tanto pelo SUS quanto pelos convênios. Já a estética, a rinoplastia, não é realizada por nenhum dos dois, então o paciente vai ter que ter os custos da estética por fora. Gente, foi um prazer tirar as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, pode entrar em contato, tá aqui meu Instagram que eu respondo por lá. Foi um prazer e até a próxima.